Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, todos esses bons espíritos que nos acompanham e nos amam verdadeiramente. Vamos agradecer a eles por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos pegar o Evangelho aqui. Capítulo 11. É isso? É. Amar ao próximo como a si mesmo. Estou sem óculos, não vou enxergar nada. Estamos gravando, né? Então vamos lá. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram. Os herodianos eram aqueles partidários de Herodes, né, que era o manda-chuva. Mestre, sabemos que és verdadeiro, e se não te dá de ninguém, por que não levas em conta a pessoa dos homens? Diz-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Quer dizer, estão querendo ver que Jesus tome um partido, né? Porque lembrem que eles estavam sob o domínio dos romanos naquela época. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhes eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o se retiraram. Mateus. Então, quer dizer, Jesus percebeu a manobra, né? A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-os a problema religioso, né? Então imagina, né? Judeu pagando imposto, para eles era terrível, né? Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus é lícito dar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Este princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados, estendendo-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos, né?
Aí eu faço aqui uma observação que eu espero que vocês não falem para ninguém, né? Tudo bem, né, que dai a César o que é de César, né? Mas aqui no Brasil tem um César em cada esquina aqui, né? Cobrando alguma coisa da gente, principalmente imposto, né? Mas ele aqui não quer dizer somente de imposto, né? Ele quer dizer, de um modo geral, todas as coisas, né? Ou seja, se você tem uma obrigação, você tem que cumpri-la. Você tem uma obrigação na sua casa, você tem que cumprir isso. Se tem uma obrigação no seu trabalho, você tem que cumprir, né? Você tem uma obrigação de ir para a escola, você tem que cumprir aquilo. Então, esse é o objetivo, né? Não é especificamente dos impostos. Os impostos é aqui, sou eu que falei, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, estava explicando aqui que é melhor eu começar de novo o capítulo, porque eu já não lembro mais o que eu falei. Eu até sei onde parou, mas como eu acho melhor a gente começar tudo de novo o capítulo, tá? Então eu vou iniciar o capítulo 18. Se alguém tiver aí com o livro, Conceição está aí com o livro ou não? Tá aqui. Eu tô, Roberto. Tô com esse aqui, dessa capa. Ah, deixa eu ver se é o meu. Ah, é igual ao meu. É página 344, acho. Não, 345. Tá, então eu vou começar de novo, porque senão a gente perde todo o sentido, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo Tudo. 18. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, né? Vamos fazer como sempre a gente faz. Ou se alguém quiser complementar aquilo que eu falei, fique à vontade, tá? Desprendimento difícil, ou seja, nos outros capítulos, eles estavam falando sempre sobre desprendimentos, né? Já falou sobre um desprendimento de um espírita, que era espírita, e na hora que ele desencarnou, a situação ficou complicada lá nos outros capítulos lá atrás, né? Porque ele começou a lembrar da família, uma série de coisas. Depois descreveu um outro desprendimento e dizendo que a pessoa não era espírita, pelo menos é o que se deduz aqui, mas a pessoa era muito religiosa, né? E ele foi tranquilo, quer dizer, foi mais tranquilo do que o espírita, né? E agora o desprendimento difícil. Então, o que a gente pode notar dos outros que a gente leu é que quando a gente nasce, quando a gente desencarna, sempre tem a, a, a espiritualidade do nosso lado nos auxiliando, né? Mas, dependendo do livre-arbítrio de cada um, é o que vai se suceder a partir daí, a partir do desprendimento, né? Quer dizer, se você teve boas ações, você vai para um lugar. Se você teve ações difíceis, vai para outro lugar. Mas, de modo geral, a espiritualidade está sempre presente nos casos, tá? Bom, vou lá, vou começar. Agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no ápice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e, debalde, se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não se conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha os secos-trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e de quando em quando abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos. E o estômago deixava
perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animalúsculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, mantendo-se ao léu, como microscópios salteadores em sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconheci, entretanto, ali naquele agonizante, que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca, né? Então, aqui de novo mostra mais uma vez a força da mente, né? Então, apesar de estar toda essa confusão aí no corpo físico do coitado do Cavalcante, mas a mente dele queria permanecer vivo. Então, ele ainda conseguia, de uma forma difícil, mas ele conseguia obter o domínio nos órgãos dele, tá? De novo a mente, tá? Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coajudava-nos o trabalho. Informando-se de nossa resolução, de modo vago através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que eu aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplica, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber, em definitivo, o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente. Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o moribundo continuou, ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou desapercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte, frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui eu o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que às vezes chamava-me padre sem batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira, né? Então a gente pode notar que tudo que a gente faz em excesso não é bom, né? Então, a gente tem que ponderar tudo isso, porque afinal, nós, segundo o Evangelho, a gente tem que viver nos dias de hoje, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. A gente não pode ir nem para um lado nem para o outro. A gente tem que procurar sempre o caminho do meio. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Após citar
clérigo demoradamente implorou: Poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: Descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: Obrigado, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: Acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia! Resmungou o interlocutor, entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento. Sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: Afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Ó, isso que é padre bom, hein? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Tem sido gigante na reação, informou o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Esculápio abafou o sorriso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes da penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência da minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercaram-lhe de singular cuidado, amparando-mo como se fosse bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas, a atitude do capelão advertira-o do deplorável estado do seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-lhe o mal-estar. Sob incoercitível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo, necessitava de coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando desinteresse energético no nariz, infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Revogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas logo pudesse tomar o serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que ressentiam a distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente: Não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso, recordou da alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrando nos templos, compreendia Jesus encerrando nos templos de pedra a distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda a oportunidade para testemunhar entendimento cristão.
porque amar é o exercício do bem. Constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimara obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que se pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repelia-nos a ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Então veja como é difícil, né? Porque nessa época aí a medicina também não tinha os recursos que tem hoje, né? De colocar, por exemplo, o paciente nessas condições, deixar ele, né, num estado de dormindo, né, para não sentir todas essas situações, né? Então aí o paciente fica, né, com a mente funcionando, funcionando, que ainda é pior para ele, né? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Carol, que é especialista no assunto. Então vamos lá, vou continuar então. Não, Contudo, Roberto, vai em frente aí. Tá tudo certo. tá bom. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Quer dizer, mesmo os mentores tentando fazer ele dormir, ainda ele não conseguia dormir. Ele queria ficar firme ali, né? Temia morrer e não despertar, pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse. Acariciava a possibilidade, penitenciar-se-ia pelos erros passados. Pedir-lhe perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto ao outro. Por que odiar? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele que mantinha dobrada indiferença para com exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade que a recolhera, talvez em desesperação, se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstração portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas, se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura incapaz de aprender-lhe a fome de luz? Porque fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las. A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível, né? Então vejam o que é uma fé não raciocinada, né? Então não adianta a pessoa ter um fanatismo aí, como certas religiões, e aí você não raciocina, né? Você espera que o padre raciocine por você, que o dirigente espírita raciocine por você, que o pastor raciocine por você,
E essas pessoas vão se acomodando, né? Elas não levam em consideração, como o Espiritismo diz, analisar tudo à luz da razão, né? Então vamos lá. Cavalcante, que via tão bem a paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhes recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus indefinidos cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Ou seja, eles estão respeitando o livre-arbítrio dele, né? Até certo momento. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio, comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano, num catre vítima de infecção luética. Carol falou outra vez, né, que era mesmo, Carol? Infecção luética, O que é, o Roberto? Eu não entendi o que você falou aí no final. que é a Infecção? luética, deve ser, é, Luética? é o que está escrito aqui. Deve ser infecção de alguma doença venérea, eu Está acho. mencionado aqui embaixo, Roberto, tem uma aqui no rodapé, relativa à sífilis. Ah, tá. Ah, no meu No não tá. livro tem, No, no meu tem, relativa à luz, sífilis. interessante. É, Ela no meu desencarnou tem. de sífilis, né? Isso. O meu não tem essa observação. O meu é esse aqui, ó, não sei se dá para ver. Deve ser mais novo, né? É um pouco mais novo. É, até os meus livros estão velhos, fora eu, né? Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações à torta e direito em busca de pormenores. Coibi-me, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência no corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Temia em agarrar-se à carne apodrecida e pede, comovedoramente, a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instantes até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente de hora em diante, e com o espaço de algumas horas as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa antes do descesso, que se aproxima e dormirá pelo menos inquieto. Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Vocês vejam que a espiritualidade está sempre disposta a nos auxiliar, né? Sempre. Por isso que eu acho que muitos de nós ainda não percebemos que eles são um grande aliado nosso, né? Fazem tudo para que nós tenhamos a melhor possibilidade em todos os lados da nossa vida, né? Bom, vamos lá. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas vezes de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breve horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observamos o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o Morembudo se recolhera. Perguntei a Jerônimo, admirado:
Já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Lógico, né? Porque se você vai ter mais a visão do plano espiritual, você vai ver tudo que está do lado de lá, né? Oh, mas terá energia suficiente para ver tudo sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderá ser vítima da loucura. E, possivelmente, atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia, deixa eu ver quanto falta, pôs-me frêmitos de piedade, né? A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos em grandes viciações da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampiriscamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Isso é que é terrível, né? Sugando aqueles restinhos das energias, né? Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil de qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos compelindo a irradiar boa vontade e praticar o bem tanto quanto possível, sem, contudo, violar a posição de cada um. De novo, respeitar o livre-arbítrio de cada um. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porque as interpelações de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, insensível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam minha observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Isso aqui parece aquela história lá que quando eu estou dando passe lá na sala de passe lá embaixo, e lá em Interlagos tem alguém treinando algum carro de corrida, em vez de eu ficar prestando atenção no passe, eu fico prestando atenção nos caras que estão mudando a marcha ali no retão. Ainda não consegui também ter a paz íntima para fazer essas coisas. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargorosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite. Eu vou parar aqui, tá? Porque já faltam 2 minutos. Eu vou parar aqui, porque assim dá continuidade, né? Ah, quase parei na outra parte, que a gente parou mesmo. Bom, mas aí, para vocês verem como é que é a situação, né, do espírito que está desencarnando, que tem ainda a consciência, né? Mas que quer ficar ligado aqui na Terra, né? Não aceita, ele quer ver a esposa de qualquer jeito, né? E a força da mente dele vai prolongando o sofrimento dele, né? Então, uma coisa que eu sempre tenho falado é que, infelizmente, as outras religiões, elas não dão essa visão que a doutrina espírita dá, que é o plano espiritual, né?
muitas religiões podem falar de uma série de coisas que a gente aprende em todas as religiões, né? Caridade, ser bom, fazer uma série de coisas, mas não preparam o fulano para o desencarne, né? E esse é o grande problema, né? Tanto é que acho que 80% dos espíritos que a gente recebe lá na Casa Fabiano são espíritos que não sabem que morreram ou que têm uma pequena ideia de que morreram, mas não querem aceitar. E os outros 20% são realmente os obsessores que querem atrapalhar a vida dos outros, né? Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu vou parar aqui e encerrar. A Bia já está aí, né? Para ela chamar a segunda parte, né, Bia? E muito bom, ela está aqui. Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Vamos, agradecer a todos. Aqueles que puderem ficar na segunda parte, muito bom. Aqueles que não puderem, a gente vê amanhã ou durante a semana na casa de Fabiano. Mas eu desejo uma boa noite para todos e agradeço. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite de sono a todos.